E aí, galera do meu curso aqui de tributário, Teoria Geral do Direito Tributário, interpretação e aplicação da legislação tributária. Tá? A plataforma Aprenda aqui, professor Joel Arruda, tem meus cursos lá, tem mais cursos para você adquirir. A interpretação, ela se dá pela publicação, Lei de Introdução ao Código Civil, 45 dias após a sua aplicação, após a sua publicação. E aí começa a valer aí os fatos geradores, tá? E aí você tem aí algumas regras interpretativas para evitar principalmente a aplicação retroativa, as exceções, é claro. Você vai fazer o que nós chamamos de interpretação extensiva ou restritiva de acordo com o legislador, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, normalmente os métodos são utilizados, os métodos clássicos, gramatical, literal, histórico, sistemático, teleológico. Então você tem aí os métodos clássicos que são utilizados na interpretação da norma tributária, né? Você pode fazer integração também e até interpretação, né? Nós temos 4 métodos que nós chamamos de integração: analogia, princípios gerais de direito e princípios gerais do direito público e equidade. Essa atividade é complexa, ela não é, tá certo? Não é uma coisa simples, não. O importante é que você tem que, essa atividade demorou um mês para o auditor fiscal fazer lá o auto de infração, ele tem que estudar. Ele tem que analisar o caso concreto aí, a legislação tributária do CTN, junto com a Constituição, junto com as normas infraconstitucionais, para aplicar ali a situação concreta, tá bom? Então, os critérios utilizados para o CTN, lá no 112, ele define infrações. E aí ele fala que combina penalidades e interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida. Então, em caso de dúvida, vai beneficiar o sujeito passivo da obrigação tributária. Por exemplo, nós temos aí... Então, você tem uma forma de interpretar o direito tributário. Então, só que acontece o que nós chamamos de antinomia. O que é antinomia? Conflito de normas. O princípio é norma, então você tem conflito de princípios de direito tributário, de direito público, de direito privado e das normas de colisão. Então você tem aí princípios basilares em todo o sistema jurídico. Por exemplo, dignidade da pessoa humana. Então interpreta-se o direito tributário para a preservação da dignidade da pessoa humana. Liberdade, educação, saúde, tudo isso aí, tá certo? O homem não pode ser, por força da tributação, privado do mínimo existencial. Tá bom? Então isso aí é bem tranquilo, não tem como você discutir. É um princípio republicano. Tá? O princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio federativo, as competências, gente. União, Estado, DF, município, definido pela Constituição Federal. Não pode aí a Receita Federal interpretar isso aí para invadir aí os créditos presumidos do ICMS, por exemplo. Então você tem os princípios gerais de direito público, os princípios gerais de direito tributário, legalidade, moralidade, eficiência e os princípios gerais de direito privado, para você poder interpretar aí a norma tributária. Para evitar o quê? As normas de colisão. Que critérios que eu vou utilizar? 2 critérios, um alemão e o outro americano. Razoabilidade e proporcionalidade. São 2 princípios aí, tá certo? Para resolver essas questões de colisão de princípios. A proporcionalidade, nós temos 3 critérios: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Então você tem aí uma possibilidade de interpretação que cabe ao advogado, cabe ao operador de direito, cabe ao auditor fiscal, cabe o técnico da Receita fazer uma interpretação do caso concreto. Para quê? Para a segurança jurídica, isonomia, capacidade contributiva, princípio da praticabilidade da tributação. Outra forma de interpretação também é a analogia. Claro que essa matéria é complicada, porque a analogia, essa matéria de legalidade estrita, você fazer analogia só se realmente houver uma interpretação extensiva, tá certo? Não se pode confundir com isso, porque você não pode fazer por causa da legalidade. Se você tem os elementos essenciais do fato gerador, você não vai utilizar a interpretação extensiva, tá bom? Claro que no campo tributário é possível também fazer esse mecanismo de analogia, tá certo? Já que o 108 do CTN, do Código Tributário Nacional, ele fala que é o modo preferencial de integração e da legislação tributária. Pode ser aplicado inúmeras vezes, tá bom? O outro é a equidade.
Equidade é um conceito muito significativo, uma verdadeira cláusula geral, né? Tá todo mundo igual, né, gente? Segundo as suas diferenças, as circunstâncias peculiares do caso concreto. Então, é muito tranquilo referente à equidade. É corrigir um erro involuntário, completou que alcançou um caso novo, um caso inédito. Então, você utiliza ali a equidade para a solução de questões tributárias, tá bom? Quando o legislador não conseguiu alcançar o fato gerador ou a situação concreta, cabe você utilizar a equidade. Tá bem tranquilo. É para mostrar para vocês que dentro do direito tributário existe possibilidades de interpretação e de mecanismos de interpretação. Daqui a pouco a gente continua.